Oi gente, eu sou a Milena e esse é mais um vídeo do meu canal. Vamos comigo que o tema de hoje é muito interessante. Oi gente, eu sou a Milena. Oi gente, eu sou a Milena e é a primeira vez que eu gravo um vídeo com você. Oi meu povo! Que saudade que eu tava de gravar esses vídeos aqui com vocês, né? A gente tá gravando ultimamente só o canal com a Milena e graças a Deus tem sido muito bom gravar. É muito edificante também pra mim, gente. Eu aprendo muito com os vídeos também. E o Devocional com a Milena tá sendo muito edificante pra mim também. Inclusive, se você não assistiu, tá nesse vídeo, mas não assistiu o Devocional com a Milena, eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma conferida e acompanhar junto comigo esse Devocional do Evangelho de João. Mas eu tava com saudade de vir aqui, de falar de outros temas e ter esse vídeo assim mais conversa, né? Mas sem mais demora, sem mais enrolação. É difícil, gente. Pra mim é difícil resumir os assuntos. Ai, meu Deus. Como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje vai falar sobre fé. Eu não vim aqui pra dizer 5 maneiras de ter mais fé, ou então como alcançar a fé plena, porque eu não cheguei nesse patamar ainda. Todos os vídeos que eu venho trazer aqui pra vocês, todos os vídeos que eu gravo, compartilhar experiências, pra falar sobre o assunto e pra gente entender que a gente tem sim que ajudar uns aos outros de alguma forma. Quem sabe através desse vídeo, eu ou você possa entender que a gente tem que ter mais fé e tem que confiar mais em Deus. Esse tema fé é um tema muito comum, né, gente? É muito falado. Eu já falei várias vezes em vídeos no Instagram ou para pessoas, mas apesar de ser um tema muito comum, ele é um tema importante, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que não precisa nem falar mais nesse vídeo. Tchau. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que adore a Deus, aquele que vai servir a Deus, acredite que Ele existe. Então, já começa por aí. Mas eu queria falar em relação às dificuldades de ter fé. Eu acredito, não sei, se você que está me assistindo tem uma fé inabalável, né, assim, confia demais plenamente. Eu conheço pessoas que confiam muito, que têm uma fé. Já escutei testemunhos lindos em relação à fé, de pessoas que em momentos assim de tribulações, de provas extremas, escolheram confiar em Deus, e testemunhos lindos mesmo, que eu levo para a vida. Mas eu sei também que, assim como eu, tem pessoas que no momento, na hora do, como fala aqui no Ceará, na hora do aperreio, desconfia, na hora do aperreio duvida, na hora do aperreio se desespera. Embora depois a gente vá orar, a gente vá pedir perdão a Deus e a gente escolha confiar, mas às vezes assim, no momento do baque, no momento da luta, a gente tende a desconfiar, a duvidar de Deus. O que é fé, né? Lá em Hebreus, que é o versículo, assim, acho que um dos mais conhecidos que fala sobre fé, Hebreus 11, versículo 1, fala que a fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a definição, acho que mais próxima de fé é essa do versículo 11, que fala que é a certeza e a convicção, né? Então, fé, ela traz certeza, ela traz convicção. Se a gente duvida, se a gente se desespera, se a gente desconfia, é porque a gente não tem fé, né? Desconfiança, incerteza é o oposto de fé. Será que você tem fé mesmo? Será que eu tenho fé mesmo? O que é que a gente faz? Qual a nossa reação, qual a nossa ação quando as coisas parecem dar errado? Quando tudo em volta desmorona, ou então quando Deus promete uma coisa pra você e aí o tempo passa e aí você vê às vezes até se cumprindo na vida de outras pessoas e não chega ainda o seu momento. Ou quando você tem um objetivo, uma meta, um sonho e você tá olhando assim, nossa, eu tô fazendo tudo direitinho pra conquistar aquele objetivo e ainda não conquistou e passa o tempo e esse objetivo ele não é alcançado. Qual é a sua atitude? O que é que você faz? O que é que eu faço nesse momento? Porque é nesse momento que a nossa fé é provada. É nesse momento que a gente mostra para Deus e para nós mesmos e até para os outros que estão em volta, né? Porque a nossa vida ela é testemunho vivo. Se a gente tem realmente fé ou não. É muito fácil ter fé quando tudo tá bem. É muito fácil ter fé quando tudo tá dando certo. Isso não é fé, isso é constatação dos fatos. Tá dando certo? Ótimo. Mas quando tá tudo dando errado, será que a gente realmente confia? Será que a gente fica assim, pleno? Será que a gente não se desespera? Quando a gente confia realmente numa pessoa, o que é que acontece? É como se você tivesse um amigo ou um parente, sei lá, que você confia muito, você sabe que aquela pessoa é muito, muito honesta. E
E aí você empresta um dinheiro, eu falo em dinheiro porque quando fala em dinheiro, né, quando pega no bolso do povo, o povo se alerta, né, então aí fala em dinheiro, você já, dinheiro, tenho certeza. Ele pede um dinheiro emprestado pra você, e aí você empresta esse dinheiro sabendo que ele tá passando por dificuldade, mas que a pessoa é uma pessoa confiável, uma pessoa que paga direitinho, então um dia ela vai lhe pagar. E você confia tanto naquela pessoa e sabe, tem tanto a certeza que ela é uma pessoa confiável, que você pode confiar nela, que mesmo que passe tempos e tempos, você sabe que ela vai lhe pagar o dinheiro que ela lhe pediu emprestado. E que se ela não pagou ainda é porque ela não pôde, porque não chegou o tempo certo dela pagar, porque ela não teve condições. Então você confia, você não duvida. E você nem cobra, pra falar a verdade, quando você confia, mas você nem cobra, porque você sabe que a pessoa vai pagar. Isso é confiança. Eu já fui professora de crianças, né, de educação infantil, e eu já me deparei com algumas atitudes de crianças bem diferentes. Por exemplo, quando a criança ela vai pra escola, né, ela vai se acostumando, tem aquele tempo de adaptação, mas ela sabe que depois da hora da escola, ela tem a certeza dentro dela que o pai, ou a mãe, ou a tia, enfim, vem buscar ela. É a certeza, ela confia, ela tá lá tranquila, sem nem pensar, muitas das vezes, no momento da saída. Mas eu já vi, por exemplo, situações de que os responsáveis às vezes se atrasam, sei lá, por alguma eventualidade. Pneu fura, não tinha ninguém pra ficar com um irmãozinho menor, enfim, e a pessoa se atrasa. E se todo dia o pai, a mãe, o responsável vai buscar aquela criança naquele horário e ela fica, né? Existem crianças que se preocupam, existem aquelas crianças que confiam plenamente. Mesmo que vê daquelas outras crianças indo embora, os pais vindo buscar, a gente até fala, né? Ó, seu pai e sua mãe vêm lhe buscar já, deve ter acontecido alguma coisa. Mas já teve crianças que ficaram conversando comigo como se nada tivesse acontecido, com a certeza, a convicção de que o pai e a mãe vinham buscar, independente do tempo. Mas já tinham crianças que não, que quando dava aquela hora e o pai e a mãe não vinham buscar, ou via aquelas crianças indo embora, viu, né? Vinha a bênção acontecendo na vida das outras crianças, se desesperavam e choravam e só paravam de chorar quando o pai chegava. Significa que elas duvidavam, significa que dentro do coraçãozinho delas, elas tinham dúvida quanto a isso, elas se desesperavam, talvez elas pensavam que ele ia abandonar elas, né? A gente pode ver a diferença de ter fé ou não, porque a gente prega muito sobre fé, a gente fala muito sobre fé. Quando às vezes um amigo nosso vem contar alguma situação pra gente, a gente fala o quê? Vai dar certo, tenha fé, né? E a gente fala muito, mas quando é pra gente, às vezes a gente faz que nem a outra criança, né? A gente chora, a gente acha que Deus vai nos abandonar. A Bíblia está repleta de versículos falando sobre fé, de homens que tiveram fé, mulheres que tiveram fé, dos benefícios de ter fé. Lá em Mateus capítulo 17, no versículo 20, Jesus fala de uma fé inabalável. Ele dá um exemplo de uma fé que é a fé que nós devemos ter, né? Ele fala para os discípulos e ele fala assim: por causa da pequenez da vossa fé, pois, na verdade, vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui, passa para acolá, e ele passará. Nada será impossível. Pá. Então, Jesus está falando aqui de uma fé que é a fé que nós devemos ter. É a fé inabalável, é a fé que acredita, é a fé que não duvida. E o benefício de ter essa fé, ele fala logo abaixo: nada será impossível para aquele que tem fé, para aquele que acredita, para aquele que confia. Porque é o seguinte, Deus, ele não muda. Quem muda somos nós, né? É a nossa fé que muda, é a nossa fé que tem altos e baixos. Mas Deus, ele continua o mesmo. Então, assim, o Deus que fez no passado, ele fez também no presente. Quando eu tava lendo o livro de Êxodo, eu lembro de ficar muito chateada, com muita raiva do povo, né? Do povo que tava no deserto com Moisés. E eu lembro que quando eu lia que cada coisa que acontecia, o povo murmurava, ficava com raiva e desconfiava de Deus. Eu lembro que eu ficava com tanta raiva, tipo, nossa, que povo chato, né? Só sabe murmurar. Eu ficava pensando assim, meu Deus, esse povo, eles viram um mar se abrir, eles viram literalmente um marzão enorme se abrir no meio só pra eles passarem. Vocês têm noção do que é ver um mar se abrir? É um milagre assim que não tem nem dimensão, não tem nem como dimensionar um milagre desse. E eles viram, eles tiveram essa experiência, eles tiveram a experiência das pragas, eles tinham uma coluna de fogo, eles tinham uma nuvem, tudo assim, Deus cuidava dele nos mínimos detalhes, as roupas não envelheciam, os calçados não desgastavam. Então assim, era um milagre por cima de milagre.
E tudo que acontecia, qualquer besteirinha que acontecia, eles murmuravam, eles desconfiavam de Deus. E eu lembro que eu ficava com muita raiva quando eu tava lendo e via que eles faziam isso. Mas eu fui parar pra pensar e eu entendi que eu, né, nós somos muito parecidos com o povo do deserto. Se você for parar pra pensar e trazer à memória a quantidade de vezes que Deus operou milagres em sua vida, ou agiu, né, entrou com providência na sua vida, talvez você não consiga contar nem nos dedos. Fora aquelas situações que você não lembra ou as situações que você nem sabe, de livramentos, de milagres, de coisas que aconteceram que você tem certeza. Não, só Deus mesmo. Então assim, se você já teve experiência com Deus, de saber que Ele faz, que Ele entra com providência no tempo certo, você sabe que Ele faz, que Ele é capaz de fazer. E se você sabe que Ele não muda, né? O que a gente faz quando tá no perreio, quando tá no aperreio? A gente duvida. Mesmo a gente tendo tido experiências com Deus, a gente tende a duvidar. Então a gente não é muito diferente daquele povo no deserto. Mas Milena, por que então que se Deus pode fazer? Por que a gente tem que passar pelas tribulações, pelas provações? É como eu falei no começo, ter fé quando tudo tá dando certo é muito fácil. O difícil é quando a gente tem que passar por provações e acreditar assim mesmo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria, olha só, alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Tá aí a resposta, meu filho. Você tem que passar a provação aí, tem que ficar alegre, viu? É isso mesmo. Mas é verdade. Se a gente for lembrar de algumas provações, algumas tribulações que a gente passou, a gente vai ver que hoje nós somos muito mais maduros, nós temos muito mais fé, nós temos muito mais intimidade com Deus. Então Ele prova a nossa fé para isso, né? A Bíblia fala que Deus prova aquele que ama. Então a gente tem que passar pelas provações tendo a certeza de que as provações vão passar, tendo a certeza de que Ele vai entrar com providência. Quando Ele promete uma coisa pra gente, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não importa. Embora que o tempo passe, embora que demore, embora que todo mundo à sua volta receba e você não, o tempo certo de você receber vai chegar. Se você tem algum objetivo e você colocou nas mãos de Deus, e você tem que ter fé que Ele vai te dar do jeito certo, no melhor momento, né, da melhor forma. E que nós possamos cada dia buscar essa fé e acreditar plenamente em Deus, sem duvidar, sem se desesperar, entendendo que Ele faz no momento dele, porque é o momento certo, porque é a hora certa. Tá certo? Então é isso. Se você também se desespera, se você também duvida em alguns momentos, ou se você tem uma fé inabalável, comenta aqui, coloca aqui nos comentários que eu vou amar ler. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, e se você gostou, não esquece de compartilhar com alguém. Compartilha com alguém que você acha que tá com a fé um pouco fria, que tá esfriando na fé. Compartilhe, ajude, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!